Salve, salve galera! Mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a turminha do curso de Direito da Unifev. Esse vídeo especial para o pessoal do sexto período, que a semana passada tivemos umas provinhas aí para complementar o final de semana. Turma, vamos então retomar sobre competência. Competência territorial em especial, né? Para terminar o tema de competência, né, a competência territorial é o último ato que nós vamos estudar nessa questão de competência, tá? A questão da competência, nós vamos estudar aqui o local da infração, quer dizer, a regra é o local da consumação. Por outro lado, quando eu falo na tentativa, vai ser o último ato de execução que vai determinar onde a pessoa vai ser processada. Então, vamos recapitular. Em regra, o local da consumação é que vai determinar a competência territorial, no caso do crime consumado. No crime tentado, via de regra, vai ser no último ato da execução. Perfeito. Gente, essa é a terceira e última fase para definir a competência para o julgamento de um processo criminal. Acaba compreendendo, né, a análise do local da ocorrência da infração. Ou, né, em outros casos, o local do domicílio do réu, onde vai se determinar a base territorial, onde vai ser o processo julgado. Então é interessante, quando eu não sei efetivamente onde o crime foi praticado, onde ocorreram os atos de execução, eu vou lá no domicílio do réu. E para definir a competência territorial, nós temos que primeiramente saber, né, óbvio, onde o crime foi praticado, porque se eu não sei, eu vou ter que me socorrer lá no domicílio do réu. E aí que é a questão onde as pessoas costumam confundir e esquecer. Mas se vocês pegarem o materialzinho que eu deixei para vocês, vocês vão ver que nos crimes plurilocais aplica-se a regra da teoria do resultado, onde vai considerar como local do crime o lugar onde eu tenho o resultado e onde ele vai se consumar. A exceção são os crimes plurilocais contra a vida, que vai ser lá no júri, onde se aplica a teoria da atividade. Lembra da aula do professor Jaime? Existem ainda alguns regramentos específicos, como por exemplo nos crimes de competência do juizado especial e nos atos infracionais. Juizado especial, vou lá no juizado especial criminal. E nos atos infracionais, vara da infância e juventude, onde eu vou ter aplicado a teoria da atividade, e nos crimes falimentares, onde se considera o local do crime onde foi decretada falência ou recuperação judicial, de acordo com a nova legislação. Assim, inclusive, eu criei uma tabelinha para vocês. Por exemplo, crimes plurilocais comuns, teoria do resultado. Plurilocais contra a vida, da atividade. Juizados especiais, da atividade também. Crimes falimentares, onde foi decretada a falência. Atos infracionais, teoria da atividade. Tabelinha só para memorizar, sabe? Prega no teto em cima da cama, assim, quem está prestando concurso, exame da OAB e decora. Além disso, nós temos que analisar, por exemplo, um crime que foi praticado no exterior e consumado no exterior. Qual que vai ser o local onde vai ser processada a pessoa? Na capital do estado em que o réu, no caso o acusado, no Brasil ele tenha fixado seu último domicílio. Ou, caso ele nunca tenha sido domiciliado no Brasil, vai ser na capital federal. Por exemplo, um crime iniciado a execução no Brasil e consumado lá no exterior, no local onde ocorreu o último ato de execução no Brasil. Normalmente, aquelas cidades fronteiriças, né? O último local de execução fora do Brasil, no local, embora parcialmente, tenha ou devesse produzir efeito, né? Crime praticado a bordo de aeronave ou embarcações, mas que por determinação da lei penal estejam sujeitos à lei brasileira. Onde vai ser isso? No local em que primeiro aportar ou pousar essa embarcação ou aeronave. Ou ainda no último local onde que ele tenha sido aportado ou pousado, tá? E no caso do crime que não se consuma? Portanto, é um crime tentado, né? Nessa hipótese, eu vou aplicar o disposto no artigo 70, segunda parte do Código do Processo Penal, onde vai ser considerado como lugar do crime o local onde ocorreu o último ato de execução, pessoal. Não se esqueçam disso e não se confundam, tá? Não vamos esquecer também do parágrafo 3º, artigo 71, que trata do fenômeno da prevenção. O que isso significa?
O juiz que primeiro tem acesso ao processo, ele fica prevento, ele fica ligado ao caso. Então, no caso de não ter certeza dos limites da infração, aí eu uso esse instituto. Quando 2 ou mais órgãos jurisdicionais eles são competentes para apreciar determinada demanda, a competência vai ser fixada naquele que primeiro atuar no caso. Quer dizer, aquele que primeiro pôs a mão no processo, tipo assim, é meu. Assim, essa competência vai ser fixada naquele juiz que primeiro praticar um ato no processo. Gente, e é qualquer ato. Ele autorizou uma diligência, ele autorizou a dilação do prazo no inquérito policial, ele autorizou uma quebra de sigilo bancário, telefônico, qualquer coisa, tá ok? Ele determinou uma prisão pré-processual, por exemplo, igual eu coloquei no material de vocês, ele fica vinculado, ele fica prevento, tá ok? E aí eu aconselho vocês darem uma lidinha lá no artigo 83 do Código de Processo Penal, tá bom? Aí fica, inclusive, no material de vocês lá. Se 2 ou mais juízes na mesma comarca forem competentes para julgar uma demanda, a competência vai ser fixada pelo critério da distribuição. Ou seja, a competência será fixada naquele órgão jurisdicional ou qual for a distribuída ação penal. Exemplo clássico aqui na nossa comarca, mesmo de Votuporanga, onde a Unifev existe. Tá? Eu tenho 2 juízes criminais, primeira e segunda vara. Tá bom? Então chega lá o inquérito policial, é distribuído, no caso agora é online, né? Mas é distribuído, o computador gira, cai para o juiz da primeira vara. Beleza, o outro cai para o juiz da segunda vara. Então a distribuição, o sorteio, eu não posso escolher qual juiz que vai me julgar, senão seria fácil, né? Então, vamos lembrar, critério da distribuição, 2 juízes competentes, e a prevenção é o primeiro que põe a mão, tá? Ele se torna prevento. Tá lá o materialzinho bonitinho. Porém, vocês não podem esquecer, já como eu disse para vocês, tanto no critério da prevenção quanto no critério da distribuição, esses são critérios de consolidação da competência territorial. Porque ali eu já sei, por exemplo, que é a comarca de Votuporanga. Porque a competência daquele juiz já existia antes. Eu estou apenas definindo ali quem que vai trabalhar. Eu estou dividindo o serviço. Tá? Basicamente é isso, eu estou dividindo o serviço, senão fica tumultuado para a primeira vara ou tumultuado para a segunda. Apenas eu estou consolidando a ocorrência de um desses fenômenos. E no caso de eu não saber onde que o crime se consumou, onde que teve a tentativa, tá? Eu vou partir para o domicílio do réu, igual eu disse agora há pouco. Tá bom? Esse é um critério secundário. E existem casos em que a competência territorial pode ser fixada levando em conta esse domicílio do réu e não num critério apenas. Por exemplo, eu não sei o lugar da infração. O réu tem mais de uma residência. Se o réu não tiver residência ou for ignorado seu paradeiro, tá? Quer dizer, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato, aí eu volto lá na prevenção. Tá? E se eu não sei o lugar da infração? Domicílio do réu. E se o réu tem mais de uma residência? Prevenção também. E se for hipótese de crime de ação exclusivamente privada? Bom, e se for crime de ação exclusivamente privada? Para aí. Poderá o querelante escolher ajuizar a queixa no lugar do domicílio ou residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Olha que interessante. Na ação exclusivamente privada, e eu não estou falando da subsidiária, tá? Estou falando da exclusivamente privada. O querelante, quer dizer, o autor da ação penal privada, ele pode escolher protocolar aquela queixa-crime no lugar do domicílio ou residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Quer dizer, o lugar da infração, por exemplo, foi em Votuporanga, mas eu faço a opção por protocolar em Fernandópolis, que é uma cidade vizinha nossa aqui. Quem está no YouTube, que não conhece a nossa região, tá? Eu posso escolher isso. Cuidado, hein, pessoal? Peguinha, peguinha. E, inclusive, tá? Não vamos esquecer, artigo 73. Artigo 73, eu estou falando da ação exclusiva privada, eu não estou falando da subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública, ela na verdade ela é pública, tá bom? Ela não é privada. Cuidado, muito cuidado com isso. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar esse videozinho aí, 10 minutinhos para não cansar.
Estudem, hein? Vamos lá, vamos vencer isso junto. Logo, logo a gente vai estar sentadinho lá na carteira, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Juízo.